Você já sentiu que suas orações não chegam a Deus? Que elas batem no teto e voltam, deixando seu coração ainda mais pesado? Por anos, uma paroquiana, vamos chamá-la de Maria, viveu essa angústia. Por 15 anos, ela acendia velas, pedia intercessões, lia orações e salmos, tudo por seu marido. Dia após dia, com fé, com lágrimas. Mas um dia, ela veio até mim, seus olhos cheios de desespero, e disse: Padre, sinto que Deus não me ouve. Minhas orações parecem vazias. Por quê? Quando revelei a ela a razão, Maria chorou, não de tristeza, mas de um alívio profundo, pois finalmente compreendeu o que a atormentava por mais de 1 década e meia. O que eu disse a ela, contarei em breve, mas antes precisamos entender algo fundamental, um segredo que todo homem de fé conhece, mas que raramente é falado abertamente. Existe uma verdade sutil, mas poderosa. Há situações em que a oração por outra pessoa não é uma virtude, não é misericórdia, mas sim um pecado. E o peso desse pecado não recai sobre aquele por quem se ora, mas sim sobre quem faz a oração. Eu sei, isso soa forte. Há 30 anos, quando comecei meu ministério, eu mesmo não acreditaria. Afinal, fomos ensinados a orar por todos, pelos inimigos, pelos próximos, pelos distantes. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. Na palavra de Deus, existem versículos que muitas vezes ignoramos. Talvez porque sejam desconfortáveis, talvez porque nos assustem. Abra a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus diz: Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que leva à morte? Não digo que se ore por esse. Você ouviu bem? Não digo que se ore por esse. Estas não são minhas palavras. Não são de algum teólogo. São as palavras do apóstolo João, o discípulo amado de Jesus Cristo, aquele que permaneceu junto à cruz quando todos os outros fugiram. E ele afirma claramente: existe um pecado pelo qual não devemos orar. Quando eu realmente me aprofundei nessas palavras, não no seminário, mas uns 10 anos depois de servir, quando a vida me ensinou, algo se transformou dentro de mim. Até então, eu tinha certeza de que a oração era sempre um bem, sempre, sem exceções. Mas aqui, o próprio apóstolo impõe um limite. Então a pergunta surge: que pecado é esse que leva à morte? Que situação é essa em que até o apóstolo diz: pare? São Teofilato da Bulgária, ao interpretar essa passagem, explica: o pecado que leva à morte é aquele em que a pessoa não se arrepende e não tem a intenção de se arrepender. Não por fraqueza, não por um tropeço, mas porque ela conscientemente, de olhos abertos, escolhe um caminho contra Deus e, mais ainda, blasfema contra Deus abertamente, com teimosia e desafio. Este é o primeiro caso em que a oração se torna perigosa. Quando você ora por alguém que não apenas peca, todos nós pecamos, meus queridos, todos os dias, mas que peca conscientemente e rejeita a própria possibilidade de arrependimento, que diz: não existe Deus e não preciso do seu perdão. Ou, pior ainda, zomba e ridiculariza o sagrado. Lembre-se do que o próprio Senhor disse no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não será perdoada, não porque Deus é cruel, mas porque a própria pessoa fechou a porta por dentro e você está do lado de fora, batendo com sua oração em uma porta que ela trancou com ferrolho. São João Crisóstomo falou sobre essas pessoas. Não são aqueles que erram por ignorância, mas aqueles que veem a luz e se voltam conscientemente para as trevas. Orar por tal pessoa é como jogar água em um vaso sem fundo. Não atinge o objetivo. Mas o importante é, não apenas se perde no vazio, ela retorna.
e não retorna como uma bênção. Eu vi isso na igreja. Pessoas que por anos oraram por blasfemos inveterados começaram a cair no desânimo, no desespero, na murmuração contra Deus. Por que não me ouves? Perguntavam. E Deus ouvia. Apenas estavam pedindo algo que o apóstolo disse. Não peça, mas aqui devo dizer algo muito importante e peço que ouça com atenção, porque é exatamente aqui que as pessoas mais se enganam, mais se confundem e causam dor a si mesmas e aos outros. Uma coisa é uma pessoa estranha, um vizinho, um conhecido, alguém distante. Você descobre que ele é um blasfemo e simplesmente para de orar por ele. Isso é uma coisa, mas o que fazer quando essa pessoa é seu filho, sua filha, seu marido, com quem você viveu 30 anos, sua mãe que te criou? O que fazer quando o sangue do seu sangue te diz na cara: não existe Deus, deixe-me em paz com suas orações? Aqui, meus queridos, começa o mais difícil, porque o amor diz uma coisa e as escrituras outra, e parece impossível escolher. Parece que você trai a Deus ou seu filho, mas na verdade eu sei disso. Após 30 anos no altar, há uma saída, e não é onde você pensa. Ela está ligada à maneira como você ora, às palavras que pronuncia, ao que pede, porque há uma diferença, uma enorme diferença entre uma oração e outra, e essa diferença pode determinar se sua oração será salvação ou uma pedra em seu pescoço. Terminei com uma pergunta que pode ser a mais dolorosa para alguns de vocês. O que fazer quando um ente querido rejeita Deus? Devemos parar de orar por ele? Devemos abandonar? Não. E mais uma vez não. Mas precisamos entender uma sutileza que infelizmente quase ninguém explica. Existe a oração de exigência e existe a oração de entrega. A oração de exigência é quando você vem a Deus e diz: Senhor, faça com que meu filho creia, mude-o, force-o a vir à casa de oração. Você dita o resultado a Deus. É como se você escrevesse uma receita e a entregasse ao médico, mas a oração de entrega é diferente. É quando você diz: Senhor, eu entrego meu filho a ti. Tu sabes o que há com ele. Tu o amas mais do que eu. Faz com ele segundo a tua vontade. E a mim dá forças para aceitar a tua resposta. Sente a diferença? Lembre-se da parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O pai, que nessa parábola é, claro, a imagem de Deus, o que ele fez quando o filho partiu? Ele não correu atrás dele, não o segurou pela mão, não implorou para que ficasse. Ele o deixou ir. Ele esperou. E quando o filho voltou por si mesmo, ele saiu ao seu encontro e o abraçou. Não disse: eu te avisei, não perguntou: onde você estava? Abraçou, vestiu, preparou uma festa. Esta é a imagem da oração por um ente querido que se afastou de Deus. Você não o puxa de volta à força. Você o entrega a Deus e pede: permite que ele veja, permita que ele deseje, mas segundo a tua vontade, não a minha. O reverendo Ambrósio de Optina dizia: é preciso viver assim, sem se entristecer, sem julgar ninguém, sem incomodar ninguém, e a todos o meu respeito. E acrescentava: devemos orar pelos próximos, mas com discernimento. Discernimento é um dom que está acima do jejum e até mesmo da própria oração, porque sem discernimento a oração pode se tornar cega. Guarde essa palavra. Discernimento. Ela ainda nos será útil. Agora, o segundo caso, e este é talvez ainda mais complexo que o primeiro, porque aqui o medo está envolvido. Existem pessoas que se envolvem com ocultismo, adivinhação, magia, bruxaria, procurando os chamados sensitivos e curandeiros. E quando uma pessoa de fé descobre que um amigo, um conhecido, ou Deus nos livre, um parente vai a uma cartomante ou ele mesmo pratica a adivinhação, o que ela faz? Ela começa a orar intensamente, com orações fervorosas, com súplicas e jejum por aquela pessoa, pensando que está fazendo bem. Abra o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Lá está dito clara e inequivocamente:
Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Abominação não é alguém que se engana, que erra. Abominação é uma palavra forte. Ela não está nas Escrituras por acaso. São João Crisóstomo alertava. Aquele que recorre a feiticeiros entra em comunhão com demônios, mesmo que não o compreenda. E aquele que ora por tal pessoa com uma oração nominal específica, pede a Deus para abençoar alguém que naquele exato momento está em comunhão com uma força das trevas. Você entende o que acontece? É como se você pedisse a Deus para estender a mão para onde outra força governa. E essa oração não apenas não funciona, ela cria uma tensão espiritual que te atinge. Na minha paróquia havia uma senhora idosa, gentil e muito religiosa. Por muitos anos, ela foi amiga de uma vizinha que, como se descobriu mais tarde, recebia pessoas, jogava cartas, fazia amarrações e desfazia feitiços. E minha paroquiana, ao saber disso, começou a ler todos os dias uma oração a São Nicolau por essa vizinha. Todos os dias, com fé, com lágrimas. Depois de alguns meses, ela veio até mim e contou que começou a ter sonhos pesados, que a casa dela estava inquieta, que um medo irracional e animal apareceu, fazendo-a acordar no meio da noite e que a oração, que antes lhe trazia paz, agora lhe causava ansiedade. Perguntei: por quem você está orando? Ela me contou e eu expliquei a ela o que estou dizendo a você agora. Não podemos orar uma oração nominal por alguém que, no momento de nossa oração, serve conscientemente às trevas. Podemos pedir a Deus em oração geral: Senhor, ilumina todos os que estão perdidos. Podemos orar para que essa pessoa enxergue a verdade, mas não podemos orar por ela como oramos por um doente ou por um viajante, porque ela não está doente nem em viagem, ela está do outro lado por sua própria vontade. Quando ela parou de ler essa oração pela vizinha e, em vez disso, começou a orar com uma oração de arrependimento por si mesma, os sonhos pararam em uma semana. Eu não sou místico, meus irmãos. Não gosto de transformar a vida espiritual em histórias assustadoras, mas vi isso com meus próprios olhos mais de uma vez. E aqui tenho certeza de que alguns de vocês já estão pensando: Padre, espere um pouco. E as palavras de Cristo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Acaso o Senhor não disse para orar por todos? É uma pergunta justa, muito justa, e a resposta não é a que você espera, porque entre o que Cristo disse e o que o apóstolo João disse, não há contradição alguma, absolutamente nenhuma. Mas para ver isso, é preciso entender uma coisa, sutil, mas decisiva, algo que está ligado ao terceiro caso de oração perigosa. E este terceiro caso, meus queridos, atinge quase todos nós, quase todos. Então, o paradoxo. Cristo diz: orem pelos vossos inimigos. O apóstolo João diz: há um pecado pelo qual não se deve orar. Como conciliar isso? Assim, existem dois tipos de oração. O primeiro é a oração geral. Quando você ora: Senhor, salva e tem misericórdia de todos os que estão perdidos, de todos os que se afastaram, de todos os que estão nas trevas. Ilumina-os, guia-os, toca seus corações. Esta é a oração do amor, é a oração da misericórdia. Ela é sempre boa, sempre, sem exceção. É sobre esta oração que Cristo falava. O segundo tipo é a oração nominal, específica de súplica. Quando você nomeia e pede um resultado concreto: Senhor, cura teu servo Pedro, traga de volta tua serva Natália para a família. Converte teu servo André à fé. Esta oração requer discernimento. Lembra que eu pedi para você guardar essa palavra? São Inácio Bryan-Chan IX, um grande mestre da vida espiritual que viveu no século XIX, escreveu sobre isso diretamente. Ele dizia que a oração sem discernimento é como um navio sem leme. Pode levar o orante para onde ele não pretendia ir.
ele advertia: antes de orar por alguém, pergunte a si mesmo: estou pedindo segundo a vontade de Deus ou a minha? E aqui chegamos ao terceiro caso, e ele é talvez o mais traiçoeiro de todos, porque os primeiros dois casos são sobre outras pessoas, sobre blasfemos, sobre ocultistas, ali tudo é mais ou menos claro. Mas o terceiro caso é sobre nós, sobre você e sobre mim. O terceiro caso é a oração com interesse oculto. O que quero dizer? Explico com um exemplo. Uma mulher vem à igreja e acende uma vela pelo marido. Ela ora: Senhor, traga meu marido de volta para a família. Parece piedoso, parece correto, mas se olharmos mais fundo, o que está por trás dessa oração? Ela está orando pelo marido ou por si mesma? Ela quer que ele esteja bem ou que ela não se sinta sozinha? Não estou julgando, Deus me livre. A solidão é uma dor terrível, eu entendo. Mas diante de Deus é preciso ser honesto, porque Deus não vê as palavras, Ele vê o coração. Abra o livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Deus diz ao profeta: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Deus diz ao profeta: Não ores. Por quê? Porque o povo orava a Deus e ao mesmo tempo servia a ídolos. Eles vinham ao templo e logo em seguida iam aos ídolos. A oração deles era uma mentira. Por fora, piedade. Por dentro, interesse, cálculo, uma vida dupla. E quando oramos por outra pessoa, mas no fundo estamos pedindo para nós mesmos, fazemos o mesmo. Usamos a oração como um instrumento, uma alavanca. Senhor, que meu chefe me dê um aumento de salário, isso é interesse. E todos entendem. Mas, Senhor, que meu filho se case com uma boa moça, também pode ser interesse, se por trás disso não está o cuidado pelo filho, mas o medo. Quem cuidará de mim na velhice? Quem me dará netos? Eu sei que é doloroso ouvir isso. Eu mesmo senti dor quando pensei nisso pela primeira vez, porque lembrei de minhas próprias orações e percebi que algumas delas não eram totalmente sobre aqueles por quem eu orava, eram sobre mim. O reverendo Paizios, o atonita, contava. As pessoas vinham a ele e pediam orações, e ele às vezes perguntava: e você, o que realmente quer? E as pessoas ficavam perdidas, porque na verdade elas não queriam o que pediam. Pediam saúde para um ente querido, mas queriam não ter que cuidar dele. Pediam paz na família, mas queriam que todos agissem à sua maneira. Pediam salvação para os filhos, mas queriam controle. E aqui, meus queridos, chega o momento em que é preciso olhar honestamente para si mesmo, sem julgamento, sem autoflagelo, mas com honestidade. Cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, orou com uma oração que tinha algo diferente do que estava na língua. Eu com certeza orei. E quando percebi isso, a primeira coisa que fiz não foi parar de orar. Não, eu mudei a oração. Comecei a dizer: Senhor, se o meu pedido não for da tua vontade, não o realizes, mas dá-me a entender o que queres. Essa pequena adição, se não for da tua vontade, não o realizes, muda tudo. Ela transforma a oração de exigência em oração de confiança e ela te protege do pecado sobre o qual o profeta Jeremias advertia. Mas, sabe, os 3 casos que eu descrevi, apesar de sua seriedade, são bastante compreensíveis. Blasfemo, claro, ocultista, claro, oração interesseira também. Se pensarmos honestamente, podemos ver em nós mesmos e corrigir. Mas o 4º caso é diferente. É tão inesperado que quando o encontrei pela primeira vez, fui ao meu diretor espiritual e perguntei: Padre, é verdade? Isso também pode ser pecado? E sabe o que ele me respondeu? Ele disse: não é apenas verdade, é um dos erros mais comuns dos fiéis e é considerado, que ironia, a ação mais piedosa. O 4º caso. E já digo, ele levantará questões, talvez até desacordo, mas peço que ouçam até o fim antes de tirar conclusões. Refiro-me à oração pelas pessoas não batizadas
e por aquelas que foram afastadas da igreja, especialmente a oração litúrgica. Ou seja, quando você oferece uma intenção na proscomidia, na liturgia ou em uma oração com o nome de alguém que não foi batizado ou que foi batizado, mas foi excomungado da igreja por razões canônicas, muitas pessoas não sabem disso. Muitos vêm à casa de oração, escrevem intenções, incluem nomes, avós, avós, amigos que nunca foram batizados, ou foram batizados, mas foram para uma seita ou para outra religião, ou foram excomungados. E o padre, se for atento, deve perguntar: essa pessoa é batizada? Mas muitas vezes não pergunta, e a intenção chega ao altar, o nome é lembrado na proscomidia. O que acontece nesse momento? Na proscomidia, o sacerdote retira uma partícula da prosforá por cada nome. Essa partícula simboliza a alma da pessoa. No final da liturgia, todas essas partículas são imersas no cálice com o sangue de Cristo, com as palavras: lava, Senhor, os pecados dos aqui lembrados com o teu precioso sangue. Este é um dos atos mais sagrados na igreja, um dos mais poderosos. E quando uma partícula por um não batizado cai nesse cálice, acontece algo que não deveria. Uma pessoa que não entrou na igreja pelo batismo não pode ser lembrada na liturgia, porque a liturgia é a oração da igreja por seus membros. É como se você fosse a um hospital e exigisse uma cirurgia para alguém que não está agendado, que o médico não examinou, que nem mesmo está no quarto. O médico quer ajudar, mas não pode operar alguém que não está diante dele. A sexta regra do Concílio de Laodiceia proíbe expressamente orar na liturgia por não batizados e por hereges. Isto não é invenção de alguém, é um cânone da igreja. Mas e aqui atenção, isso se aplica apenas à oração litúrgica, orações na proscomidia, em celebrações e em serviços fúnebres, em casa, em particular, em seu quarto, diante de uma imagem sagrada, você pode orar por quem quiser, pelos não batizados, por pessoas de outras crenças, por ateus. Você pode pedir a Deus: Senhor, ilumina esta pessoa, traga-a a ti, toca o seu coração. Este é o seu direito e o seu dever de amor. Ninguém o anula. O reverendo Paísios, o atonita, falava sobre isso assim, e eu frequentemente me lembro de suas palavras. Ele dizia: pelos falecidos que não estavam na igreja, podemos orar em casa e fazer caridade por eles. Deus aceitará essa oferta, mas não podemos lembrá-los na liturgia, porque eles mesmos, em vida, não quiseram fazer parte do corpo de Cristo. E não se pode incluir à força alguém em um corpo ao qual ele não entrou. Parece rigoroso? Sim, rigoroso, mas por trás dessa rigorosidade não há crueldade, mas respeito. Respeito à liberdade humana. Deus não arrasta ninguém para o paraíso pelo colarinho. E a igreja não pode lembrar na liturgia quem em vida, ou após o batismo, conscientemente saiu da igreja. E agora, lembra-se de Maria? Prometi contar o que eu lhe disse. Chegou a hora, pelo menos em parte. Maria orou por seu marido por 15 anos, oferecendo intenções em cada liturgia, encomendando missas, lendo salmos com lembrança. E seu marido ele foi batizado na infância, sim, mas depois se juntou a uma dessas organizações, não vou nomear, uma seita de verdade, com o mestre, com rituais, com iniciações. Ele não apenas esfriou na fé, ele conscientemente renunciou a Cristo, aceitou outro ensinamento e viveu nele. E Maria, por 15 anos, apresentou o nome dele na proscomidia. Por 15 anos, uma partícula em seu nome foi colocada no cálice. E sua oração não apenas não ajudou o marido, ela se tornou um fardo pesadíssimo sobre ela mesma, porque ela estava fazendo o que a igreja proíbe, não por maldade nem por ignorância, embora em parte por ignorância, mas por amor, por um amor desesperado, cego, essencialmente materno, da esposa pelo marido. Quando expliquei isso a ela, ela chorou e, como eu disse no início, de alívio, porque finalmente entendeu por que sentir aquela parede por 15 anos. Não era Deus que não ouvia, era ela que batia na porta errada. Mas depois Maria fez uma coisa, apenas uma. Ela não parou de amar o marido,
Não parou de acreditar que ele poderia voltar, mas ela mudou sua oração. E depois de algum tempo, aconteceu algo que ela não esperava. Não era o que ela pedia todos aqueles anos, mas era muito melhor. Contarei como terminou a história dela, mas primeiro o quinto caso, porque sem ele você não entenderá o que Maria fez e por que funcionou. E o quinto caso, meus queridos, é especial. Eu mesmo não o aprendi em livros nem no seminário. Eu o aprendi com um homem de fé que visitei muitos anos atrás. E quando ele me falou sobre isso, a princípio não acreditei, porque este caso se refere à oração que todos consideramos a mais correta, a mais pura, a mais impecável, e ela pode ser um veneno. O quinto caso, o último e talvez o mais terrível, não porque seja o mais difícil, mas porque é o mais difícil de se ver. Ele se disfarça, se esconde sob a máscara da virtude, e é por isso que raramente se fala dele. Trata-se da oração por orgulho. Eu sei o que você pensou agora. Bem, eu não oro por orgulho, eu oro do coração, com amor. Eu também pensei assim por muitos anos, até que um homem de fé, ele já partiu para o Senhor. Que sua alma descanse em paz, me disse palavras que guardei por toda a vida. Ele disse: Padre, o tipo mais perigoso de orgulho é o orgulho do orante, porque ele está convencido de que está fazendo a coisa mais santa na terra, e nessa convicção está a sua armadilha. Abra o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Todos vocês a conhecem. 2 homens entraram na casa de oração para orar. O fariseu, de pé, orava assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E o publicano, de longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Cristo diz: O publicano voltou para casa justificado, e o fariseu, não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Ouvimos essa parábola todos os anos, 2 semanas antes da Quaresma, e toda vez pensamos: ah, sim, o fariseu é mau, o publicano é bom, entendi, e seguimos em frente. Mas espere, vamos olhar para o fariseu com mais atenção. O que ele fazia? Ele orava, ele agradecia a Deus, ele jejuava 2 vezes por semana e a lei exigia apenas uma vez. Ele dava o dízimo, ele não roubava, não prejudicava, não adulterava. Pelos padrões externos, ele era um crente ideal, muito melhor do que o publicano que cobrava impostos para os romanos e provavelmente enriquecia desonestamente. E este crente ideal saiu da casa de oração não justificado. Sua oração não foi ouvida. Por quê? Porque ele não orava a Deus, ele orava a si mesmo. Ele estava na casa de oração e lhe estava a seus méritos. Eu não sou como os outros, eu sou melhor, eu jejuo, eu dou, eu oro. Era isso, não uma oração, mas um relatório. Não humildade, mas autoadmiração. Ele até olhou para o publicano, comparou-se e se alegrou. Eu não sou ele. O reverendo Macário de Optina advertia que a vaidade na oração é como um verme na maçã. Por fora, a maçã é bonita, brilhante, aromática, mas por dentro, vazio e podridão. A pessoa ora pelos outros, ora por muito tempo e por dentro, no fundo, pensa: como sou bom, como sou crente. Diferente dessas pessoas que nem vão à casa de oração, eu oro por elas, pelos ingratos, pelos pecadores. Eu os carrego em meus ombros. São Teófanes, o recluso, escreveu sobre o mesmo, mas de forma ainda mais dura. Ele dizia: acontece que a pessoa se entrega tanto à oração pelos outros que se esquece completamente de seus próprios pecados. Ela ora pelo marido, pelos filhos, pelos vizinhos, por todo o país, por todo o mundo, e nenhuma vez diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Nenhuma vez, porque lhe parece que seus próprios assuntos estão em ordem, os problemas são dos outros. E ele é um orante,
ele é justo, ele é um Salvador. E essa oração, a oração de alguém que se esquece de seus próprios pecados, não é apenas vazia, é pecaminosa, porque nela há orgulho. E o orgulho, como diziam os santos padres, é a mãe de todos os pecados. A raiz, o começo, foi através do orgulho que Satanás caiu. Não através da luxúria, não através do roubo, nem do assassinato, mas através do orgulho. Serei semelhante ao Altíssimo, disse ele, e caiu. Abra o Salmo 109, versículo 7. Lá está escrito algo terrível. Quando for julgado, que saia culpado, e a sua oração se torne em pecado. A oração em pecado. Não o pecado em vez da oração, mas a própria oração é pecado. Como isso é possível? Assim, quando a oração não vem de um coração humilde, mas de um coração orgulhoso, ela se volta contra o orante. E é isso que eu quero que você entenda. Não se trata de pessoas más, não se trata daqueles que conscientemente são hipócritas. Trata-se de nós, de pessoas que acreditam sinceramente, oram sinceramente, mas imperceptivelmente, gradualmente, gota a gota, deixam o orgulho entrar em sua oração. Eu oro todos os dias e meu vizinho nem vai à casa de oração. Eu jejuo e meus colegas nem sabem quando é a Páscoa. Eu peço orações e meus parentes zombam da fé. Cada pensamento assim é uma gota de veneno no cálice da oração. E mais cedo ou mais tarde o cálice se encherá e a oração deixará de ser oração. Ela se tornará pecado, aquele mesmo pecado sobre o qual está escrito no Salmo. Digo isso não para assustar, Deus me livre. Digo isso para alertar, porque em 30 anos de ministério, vi muitas pessoas que vieram para a igreja com humildade e anos depois se transformaram nesses mesmos fariseus e não perceberam. Ninguém percebe como o orgulho entra no coração. Ele entra silenciosamente sem bater e se senta no lugar de honra. Agora vamos nos reunir. 5 casos, 5 situações em que a oração se torna perigosa. Passamos por cada uma, mas esta é apenas metade do motivo pelo qual iniciei esta conversa. Porque saber quando não se deve orar é uma coisa, e saber como orar corretamente é outra completamente diferente. Foi exatamente esse conhecimento que mudou a vida de Maria. Lembra dela? Prometi contar o que ela fez. E contarei agora mesmo. Maria parou de apresentar as intenções pelo marido na liturgia. Foi a primeira coisa, a mais difícil. Ela chorou quando tomou essa decisão, porque sentia que o estava traindo, mas ela não traiu. Ela obedeceu. Obedeceu à igreja, obedeceu ao diretor espiritual, obedeceu à Escritura. Segundo, ela mudou sua oração em casa. Antes, ela orava assim: Senhor, traga meu marido de volta. Ilumina-o, tira-o da seita, faça com que ele volte. Exigência após exigência. Resultado após resultado. Mas agora ela começou a orar de forma diferente. Ela começou a dizer: Senhor, eu entrego meu marido a ti. Tu o amas, tu sabes o que ele precisa. Ajuda-o, mas segundo a tua vontade e não a minha. E a mim, dá paciência e humildade para aceitar a tua resposta, seja qual for. E o terceiro, mais inesperado, ela começou a orar por si mesma pela primeira vez em 15 anos. Ela orou tanto pelo marido, se esqueceu de sua própria alma, de seus próprios pecados, de seu próprio orgulho. Sim, orgulho, porque em sua oração pelo marido havia um pensamento oculto. Eu sou crente e ele está perdido. Eu estou na casa de oração e ele está na seita. Eu estou me salvando e ele está perecendo. E nesse pensamento está todo o quinto caso, o farisaísmo. Imperceptível, inconsciente, mas nem por isso menos perigoso. Quando ela começou a orar arrependida por si mesma, algo se moveu. Não imediatamente, nem em uma semana, nem em um mês. Passou cerca de 1 ano e um dia o marido, sem nenhuma persuasão, disse a ela: Você mudou. O que aconteceu com você? Não foi ela quem foi até ele, foi ele quem foi até ela. Ele viu a mudança, viu a luz, viu a paz em uma pessoa em quem antes via apenas reprovação e ansiedade. Ele voltou para a igreja?
Não vou enganar. Na última vez que falei com Maria, não, ele não voltou. Mas ele saiu da seita. Ele começou a fazer perguntas, começou a ouvir, e ele parou de proibir Maria de ir à casa de oração, o que ele fazia antes. Esta não é uma fábula com um final ideal. É a vida, mas nesta vida aconteceu um milagre, silencioso, imperceptível, sem trovões e relâmpagos. Um milagre que se tornou possível porque Maria parou de orar errado e começou a orar corretamente. E agora quero compartilhar com você o que aprendi nestes 30 anos. Vamos chamar isso de 5 princípios da oração correta. Não mandamentos. Os mandamentos foram dados por Deus, mas princípios da experiência. Primeiro, antes de orar por outro, ore por si mesmo. Sempre, cada vez, comece com arrependimento. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador ou pecadora. Este é o fundamento. Sem ele, todo o resto está sobre areia. Segundo, examine seu coração. Pergunte a si mesmo honestamente: eu oro por essa pessoa ou por mim? Eu quero o bem dela ou meu conforto? Se a resposta for ambígua, adicione à oração as palavras: Senhor, se o meu pedido não for da tua vontade, não o realizes, mas ilumina-me. Terceiro, distinga os tipos de oração. A oração geral pela salvação de todos é sempre permitida. A oração nominal na liturgia é apenas para os batizados. A oração nominal privada, com discernimento. Se a pessoa é um blasfemo declarado, ocultista ou excomungada, ore com uma oração geral. Faça caridade, viva retamente. Sua vida também é uma oração. Quarto, não espere um resultado. A oração não é um encantamento. Ela não funciona com a fórmula investi tanto, recebi tanto. A oração é uma conversa com Deus. E na conversa pode haver silêncio. E espere. E devemos estar prontos para ouvir qualquer resposta. Quinto, ore com amor, mas sem apego ao resultado. Há uma oração maravilhosa dos sábios de Optina. Vou lê-la, porque é um exemplo de como se deve orar. Senhor, dá-me a serenidade para encontrar tudo o que o dia que se inicia me trouxer. Dá-me a entrega total à tua santa vontade. Em cada hora deste dia, em tudo, guia-me e apoia-me. Quaisquer que sejam as notícias que receba durante o dia, ensina-me a aceitá-las com alma serena e firme convicção de que em tudo está a tua santa vontade. Em todas as minhas palavras e ações, guia meus pensamentos e sentimentos. Em todos os casos imprevistos, não me deixes esquecer que tudo é enviado por ti. Ensina-me a agir de forma direta e sensata com cada membro de minha família, sem perturbar nem entristecer ninguém. Senhor, dá-me a força para suportar o cansaço do dia que se inicia e todos os acontecimentos durante o dia. Guia minha vontade e ensina-me a orar, a crer, a esperar, a suportar, a perdoar e a amar. Amém. Ouça essas palavras. Ensina-me a aceitar com alma serena. Em tudo está a tua santa vontade. Ensina-me a orar. Até para orar é preciso aprender. Mesmo na oração somos alunos, não professores. E agora, meus queridos, passamos por todos os 5 casos. Falamos sobre blasfemos, sobre ocultistas, sobre oração interesseira, sobre a lembrança litúrgica de não batizados e sobre o orgulho. Você provavelmente está pensando, pronto, o tema está quase completo, mas não totalmente, porque há mais uma pessoa por quem você talvez esteja orando errado, e essa pessoa não é seu marido, não é sua sogra, nem seu chefe, nem seu vizinho. Essa pessoa é você mesmo. Sim, você, porque tudo o que falei hoje, todos os 5 casos são aplicáveis à sua oração por si mesmo. Você pode orar por si mesmo com interesse, pode orar com orgulho, pode orar exigindo um resultado de Deus, em vez de entregar a Ele sua vida. A pessoa mais perigosa por quem você ora incorretamente é você mesmo, porque vemos nossos próprios pecados pior do que qualquer outro. Percebemos nosso orgulho por último, encobrimos nosso interesse com belas palavras. E por isso peço a você agora mesmo, se possível, pare
feche os olhos e diga silenciosamente para si mesmo ou em voz alta uma oração. A mais simples, a mais antiga, aquela que o publicano disse. Parado ao longe, sem ousar levantar os olhos para o céu, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diga essas palavras e não adicione nada. Não são necessárias longas súplicas, não é necessária uma lista de nomes, não são necessários resultados e planos. Apenas, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E sinta como algo dentro de você, silenciosamente, quase imperceptivelmente. Relaxa, solta, como a parede sobre a qual Maria falou começa a derreter. Isso é o que eu queria lhes dizer hoje, meus queridos. Não para assustar, não para que vocês parem de orar. Deus me livre. Orem, orem todos os dias. Orem pelos próximos, pelos distantes, por todo mundo. Mas orem com discernimento, com honestidade diante de Deus e de si mesmos, com humildade. E sempre, sempre comecem por si mesmos, porque enquanto o seu próprio coração não for purificado, sua oração pelo outro será como uma vela ao vento. Cintila, mas não aquece. Queima, mas não ilumina. E quando o coração é puro, então a oração é pura. E ela chegará, com certeza chegará.